Gente, vim fazer aqui um paribola, só um chablau e vazar. Queria falar de uma experiência que me fez refletir muito sobre a questão da irritação. Eu estava dando aula hoje, um grupo de alunos começou a rir. Um grupo assim, os 3 alunos começaram a rir. Eles estavam rindo muito, eu perguntei, gente, tudo bem aí? Quero continuar trabalhando, dar aula, hein, gente? Posso ir e tal? E eles continuaram, aí me aproximei e falei, gente, é sério, eu estou trabalhando. Vocês podem me ajudar nisso aqui? Eu preciso continuar dando aula. E o que eu tenho para dizer muito sério é sobre atividade, vocês podem prestar atenção? Tá, professora, desculpa. Passaram mais alguns poucos minutos e eles continuavam rindo muito. Tinha um deles que ria tanto que saía até lágrima dos olhos. Aí eu parei, respirei, fiquei olhando para eles e tentando imaginar o que eu ia fazer daquele momento. Falei, eles são só adolescentes, meu Deus. Aí perguntei, galera, e aí, posso continuar? O que tá acontecendo? O que eu posso fazer? Por favor, eu preciso continuar essa aula. Aí um deles falou assim, professor, desculpa, porque todas as vezes que eu lembro da piada, eu acho que ela foi muito engraçada e eu não consigo parar de rir. Eu tô tentando, mas eu não consigo. Gente, alguns segundos, eu lembrei, assim, imediatamente, que eu também, quando tenho crise de riso, não consigo parar. E aí, esse meu amigo, Acauito, me assistir, ele vai lembrar que nas aulas da pós-graduação em neurociência, ele me fazia rir demais, eu tentava parar de rir, gente, mas eu não conseguia. E aí o povo da sala depois falava que só me via, porque eu abaixava a cabeça, e todo mundo disse que via meu ombro, assim, balançando, porque eu ria demais. Eu lembrei daquilo em milésimos de segundos. Você vê como é questão das emoções, porque eu venho já de um tempo tentando treinar as minhas próprias emoções para eu não me irritar tanto. Quando os alunos demonstram desinteresse nas minhas aulas, quando talvez eles demonstram uma grosseria, quando eles demonstram insatisfação, impaciência, quando eles ficam olhando toda hora pro relógio, né, pra ver, a hora tá passando, porque a gente, quando tá ali na frente, consegue ver todas essas coisas acontecendo. Outras a gente vê e tenta, quando o professor tentar trabalhar ali na frente, né, cara, o que eu posso fazer em milésimos de segundo para transformar isso aqui? A gente tem que jogar nas 11 mesmo. E aí eu comecei a pensar na minha tentativa de trabalhar a irritação. A irritabilidade, ela é um processo que, se você abrir uma portinha, ela entra e se instala, comunicando alguma coisa para a pessoa que está do outro lado recebendo a sua irritação. A gente está tendo uma necessidade e a gente quer que a pessoa nos ouça de maneira, às vezes, instantânea, e ela não vai ouvir se você não disser. Então, eu lembrei disso, eu lembrei do meu processo de ficar bem, para que eu ficasse bem, para que eu ficasse light. Afinal de contas, era o último horário. O último horário eles também estão cansados, são seis horários, né, de 45 minutos. E aí eu fui tentando pensar em poucos segundos o que eu diria. E eu só pude virar para ele e dizer assim, cara, eu te entendo, eu sei como é que é isso. Mas eu falei sério, né? Cara, eu te entendo, eu sei como é que é isso. Você ter uma crise de riso e não parar. Às vezes quando a gente lembra é difícil mesmo, mas respira fundo. Vamos lá, eu preciso continuar essa aula. E eu vim refletindo sobre aquilo, feliz, né, porque eu não desenvolvi um processo de irritação a ponto de afastá-los de mim, a ponto de explodir. E é um processo meu para que eu fique bem, para que eu seja uma pessoa mais light, para que eu não me estresse tanto. Aí eu escrevi até uma colinha para não esquecer. Sabe quando às vezes você vai pensando um monte de coisa que você gostaria de falar sobre aquilo para não esquecer? Então, a questão da irritação, por trás dela tá uma frustração, né? Eu tô esperando por aquilo que eu não tenho. O que de fato ali, naquele momento, num momento de irritação, quer ir em casa, né? Com qualquer pessoa da família, mas vamos falar aqui de adolescentes, na sala de aula principalmente, né? Que você tem que pensar muito rápido, você tá lidando com o filho de outras pessoas, a responsabilidade é muito grande. Eu não posso esperar por alguma coisa que eu não terei. Eu não vou ter alunos perfeitos. E não posso esperar maturidade. E a pergunta para pais, né, ou para mim, que sou professora sempre, é: Suelen, quem é a adulta da relação aqui? Não posso esperar deles uma reação madura. A minha expectativa é que estraga, né, aquele processo de relação. Então, é um processo de trabalhar a emoção. O que eu estou esperando e o que de fato eu terei. Porque a emoção,
muitas pessoas chamam a emoção de afeto, muitas chamam a emoção de paixão, né? Patos, aquilo que te afeta, eu sei que a palavra é engraçada, né? De patologia, aquilo que te afeta, a palavra paixão é disso. Então as nossas emoções são afetos, alguns são afetos bons e outros são afetos ruins, são desafetos. E a irritação é um desafeto, a irritação é um afeto negativo, né? Então eu preciso aprender a me satisfazer dentro da minha realidade. Eu posso alcançar alguma coisa a mais deles, mas não talvez imediatamente naquele tempo, naquele momento. Pessoas irritadas não constroem relacionamentos. Tem um ditado que fala que a gente não abraça porco-espinho. Muita gente vai falar assim, ah, mas adolescente é chato, é aborrecente, adolescentes não gostam de ouvir. Mas é porque, gente, eles também estão carregados de um monte de ideias negativas, eles tomam paulada atrás de paulada, ouvem muita coisa, talvez em casa, talvez no ambiente escolar. E socialmente falando, já tem toda uma ideia. Quando eu pergunto para os meus adolescentes o que as pessoas dizem sobre adolescentes, eles falam que adolescente é chato, que adolescente é irritado, que adolescente é rebelde, que a gente é aborrecente. Essa enxurrada de negatividade sobre quem eles são, de uma sociedade que não tem paciência com eles. Então, se eles às vezes são irritadiços, é porque eles estão reagindo também em relação aos seus próprios desafetos. E estão reagindo porque viram esse tipo de reação ou porque também não foram ensinados a falar sobre aquilo que eles sentem, a se comunicar. Ao invés de ficar irritado, dizer diretamente do que eles precisam, eles não estão sendo treinados para isso. E aí um pai, uma mãe, um professor, quando é extremamente irritado, quanto mais irritado a gente é, menos ouvido a gente tem. Quanto mais irritado a gente é, menos escuta a gente tem. Então, você quer que alguém te escute? Isso para qualquer coisa na vida. A irritação não leva as pessoas a nos escutarem. A irritação afasta as pessoas. Às vezes o adolescente chega em casa e se tranca dentro do quarto, é porque ele também está numa tentativa de se proteger de excesso de irritação. Ele está tentando se proteger dos espinhos. E essa tentativa de proteção gera essa espécie de comportamento de defesa que é tão negativo, que faz com que todas as pessoas que estão à volta queiram se afastar. Para finalizar, eu escrevi aqui: educação é repetição, mas não espere respostas maduras. Educação é um processo, gente, exaustivo. É repetir, às vezes, as mesmas coisas no mesmo dia, várias vezes. Mas a recompensa é excelente. Na medida que eles crescem também, eles nos dão assim, muitas respostas positivas. A educação foi um processo de repetição para mim mesma, eu comigo mesma, ouvindo várias outras coisas. E hoje eu sei que eu posso construir um relacionamento porque a irritação afasta. Eu entendi isso, não significa que eu não vou errar, mas significa que a consciência me torna as minhas emoções mais conscientes. Então é isso, gente, um Dorime aí, fui!